Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Twitter anunciou nesta semana que Brasil, Espanha e Filipinas terão uma nova ferramenta para denúncia específica de informações falsas na plataforma. A opção estava em teste na Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos desde o ano passado. A decisão foi publicada há menos de 2 semanas depois de uma campanha de usuários brasileiros acusar a plataforma de apoiar a desinformação, justamente devido à demora na oferta do instrumento de denúncia. O debate sobre as notícias falsas e as redes sociais não é novo, mas passou a ganhar maior visibilidade recentemente. Foi uma reação a um avanço do volume de desinformação em plataformas digitais. O Facebook sofreu mais um revés na imagem. Documentos revelados por um consórcio de veículos de imprensa, que inclui a CNN e o The New York Times, mostraram que a rede social foi negligente sobre a disseminação de fake news e com um discurso de ódio nas eleições que elegeram Joe Biden. A Polícia Federal afirma o seguinte, e aí eu vou até abrir aspas aqui para a delegada, abre aspas, a live presidencial foi realizada com o nítido propósito de desinformar e de levar parcelas da população a erro quanto à lisura do sistema de votação. Fecha aspas. A Polícia Federal sustenta, então, que os envolvidos na live atuaram com dolo na produção de narrativas não verídicas, com mentiras, segundo a Polícia Federal. Na semana passada, um grupo com mais de 80 organizações de checagem de fatos publicou uma carta aberta endereçada ao YouTube, em que citava a plataforma como um dos principais canais de propagação de informações falsas online em todo o mundo. No documento, as instituições diziam que o YouTube permite que a plataforma seja usada pelo que chamaram de atores sem escrúpulos, que manipulam e exploram outras pessoas para se organizarem e arrecadarem fundos. Em declaração à CNN, a porta-voz do YouTube, Helena Hernandes, afirmou que a plataforma reconhece a importância da checagem de fatos, mas acrescentou que ela é apenas um dos elementos do combate à desinformação e que a empresa vem investindo pesadamente no combate às fake news. Um dos efeitos mais preocupantes das informações falsas nas redes sociais é o impacto que elas causam na vida real. No momento em que o Brasil vive uma nova onda de casos de Covid-19, as decisões tomadas com base em elementos falsos podem ter consequências ainda mais graves. Falamos de prejuízo à saúde. Como a desinformação tem afetado o combate à Covid-19 no Brasil? É com essa pergunta que a gente começa uma conversa com a Daiane Machado. Ela é pesquisadora, doutoranda no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Daiane, falei há pouco, vou começar essa nossa conversa te perguntando como a desinformação tem afetado o combate à Covid-19 no Brasil. Bom, a gente ainda não tem dados exatos sobre a população brasileira, Mas o que a gente tem são pesquisas mostrando que, infelizmente, a exposição excessiva à desinformação pode diminuir a adesão das pessoas a recomendações oficiais de saúde, Então, o uso de máscara, por exemplo, a questão do isolamento, a adesão aos testes, e ao mesmo tempo pode diminuir a intenção das pessoas de se vacinar e de obedecer também ao calendário vacinal. O risco, ele é real, A desinformação, de fato, ela tem um impacto na vida das pessoas. Onde erramos nesse quesito? É um erro por parte da população? É um erro por parte das empresas que controlam mídias sociais, mídias digitais? A gente consegue apontar onde está o erro? Onde temos que atuar para evitar a propagação da desinformação? Bom, a desinformação ela não é uma novidade, A desinformação sempre esteve aí. O que a gente vê que mudou muito, ao longo desses últimos anos, é o modo como a gente se comunica, Então, que dinâmicas a gente tem de comunicação, e isso se deve muito ao surgimento de várias empresas de tecnologia, que a gente chama de movimento antivacinação moderno. Ele foi ganhar mais visibilidade em 1998, que foi um período onde surgiu uma tentativa de publicação, de um paper fraudulento, um artigo fraudulento que tentava relacionar a vacina tríplice viral ao desenvolvimento de autismo. E o que foi um fator central na visibilidade desse boato? Foi o surgimento de várias redes sociais, Então, primeiro a gente teve o Google, a gente teve o Twitter, teve o Instagram, teve o Facebook. Então, essas empresas foram surgindo com o passar dos anos. E o que a gente viu é que o movimento antivacinação, primeiro ele aprendeu a utilizar sites e blogs, para falar mal das vacinas.
mas ele depois aprendeu também a utilizar vários recursos que estão disponíveis através das redes sociais, né? Então, através desses recursos, eles conseguem alcançar um público muito maior, né? Uma população de outros países, inclusive, e eles também conseguem monetizar essa desinformação, né? Então, a desinformação, ela meio que se tornou não só um estilo de vida, mas uma profissão para vários grupos negacionistas, né? E aí, onde erramos, né? A gente com certeza vai ter vários públicos que podem ser responsabilizados, principalmente pelo que está acontecendo durante a pandemia. Mas, em geral, se a gente for falar do papel das empresas, né, que são os mediadores e que permitem que essa desinformação vá tão longe, né, a gente pode dizer que os movimentos não são uma novidade para as empresas, né? Então, a gente tem pelo menos 20 anos de pesquisa mostrando a dinâmica desses movimentos e, por muitos anos, as empresas ignoraram as pesquisas. Só que com as cobranças, especialmente da imprensa, elas começaram a mudar de postura, né? Então, o que a gente vê é que elas trabalham de forma lenta e reativa, né? Então, na prática, significa o quê? Os movimentos têm tempo e liberdade suficiente para se organizar, para alcançar públicos muito grandes, para fidelizar esse público, né, com o passar dos anos também, e para ganhar dinheiro com a desinformação. De maneira geral, então, Daiane, como que essas empresas de tecnologia têm atuado para barrar a propagação das notícias falsas? A pressão da sociedade, da imprensa, por informações corretas, de alguma maneira impactou na atuação dessas empresas? Com certeza, né? A gente vê que essa tem sido uma das principais maneiras de fazer com que as empresas tomem alguma atitude. Porque é até complicado quando a gente vai discutir hoje a questão da efetividade das medidas tomadas pelas empresas, né? Porque a gente não tem acesso a esses dados, né? A gente sabe quais são as medidas anunciadas, mas é isso. É como se as empresas elas fizessem uma avaliação e no final elas mesmas dessem a nota, sabe? Então, elas aparecem dizendo que resolveram um problema, né? Ou que tomaram certas medidas, se parabenizam, mas a gente não tem como saber se alguma medida foi tomada mesmo, né? Então, enquanto a gente não tiver uma legislação que obrigue essas empresas a ter transparência e responsabilidade, né? Então, a abrir esses dados, né, para a sociedade em geral, a gente não tem como saber se essas promessas todas são medidas reais ou se é uma questão de publicidade mesmo. Enquanto isso, o que a gente pode fazer nesse combate às fake news? Há algo que nós, enquanto cidadãos, conseguimos contribuir para esse processo, para que as informações corretas passem a circular? Para se proteger, né, uma das formas mais interessantes que a gente tem visto é a alfabetização midiática, né? Então, entender como a internet funciona, como esses grupos exploram várias mídias, né, que não são só as redes sociais, eles exploram todo tipo de mídia que eles puderem, quais táticas eles costumam usar para tentar manipular as pessoas. Então, o público pode baixar manuais de divulgação científica que estão gratuitos, né, e que estão disponíveis na internet, como o Manual de Teorias da Conspiração, por exemplo, né? Se vocês procurarem, vocês vão achar um PDF que vocês podem baixar, é curtinho e tem as principais pontos que eu trouxe até agora, né? Agora, para ajudar no combate, uma das ferramentas que a gente vê que são mais efetivas tem sido de fato a pressão, né? Então essa pressão social, como aconteceu no caso recente do Twitter, né, que a gente viu nas últimas semanas. E além disso, qualquer um pode, depois de entender um pouco mais, né, sobre como a desinformação funciona, conversar com seus amigos, com seus familiares e tentar oferecer ferramentas para que essas pessoas também aprendam a se proteger sozinhas, né? Então, por que eu digo isso, né? Porque as táticas de manipulação, elas costumam ser mais ou menos as mesmas, independente de ser desinformação política, desinformação sobre saúde, desinformação climática. Então, uma vez que as pessoas começarem a entender como que é esse processo, né, de tentativa de manipulação, elas vão conseguir se sentir mais vacinadas, né, entre aspas, em relação à desinformação. Principalmente a gente falando em ano eleitoral também, né? Então, a gente tem certeza que desinformação não vai deixar de ser uma ferramenta de manipulação nunca mais, né? Ela vai ser cada vez mais utilizada por vários movimentos, porque em geral ela oferece muitas vantagens para quem tenta manipular, né? Para quem está nos acompanhando nessa conversa, Daiane, é possível enumerar exemplos de como funcionam essas táticas de manipulação? Com certeza, né? Então, vamos falar, por exemplo, do movimento antivacinação, né? A gente tem visto um grande número de testemunhos, né, de pessoas dizendo que conhecem alguém ou que tem um familiar que passou mal depois de tomar vacina ou que sofreu, né, algum efeito colateral grave. A gente tem acusações de pessoas que estão supostamente morrendo devido ao consumo de vacina. E essa, normalmente, é uma tática muito comum do movimento antivacinação. Então, o que acontece? Quando a gente usa o testemunho, é mais difícil verificar
através das agências de checagem, né? Porque é uma pessoa dizendo que aquilo aconteceu com ela. E como é uma história pessoal, normalmente as pessoas sentem muito mais empatia por esse tipo de história do que um número qualquer, né? Uma estatística, um dado frio, né? Da imprensa, por exemplo. Então, essa história, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer porque as pessoas normalmente tenham uma reação emotiva, né? Especialmente se a história envolver crianças. E aí, quando o pesquisador se senta para verificar esses relatos, muitas vezes acontece de a gente encontrar fotos que são roubadas, né? Especialmente fotos de crianças, informações que são falsas, histórias de pessoas que não existem, ou então, pior, né? Em alguns casos, a gente vê crianças que foram vítimas de outros problemas, né? Que os pais postaram foto, deixaram disponível em redes sociais, por exemplo. Essas fotos são utilizadas pelo movimento, eles criam uma história falsa, né? Cheia de medo e ansiedade em cima do rosto daquela criança e atribuem qualquer coisa que ela tenha sofrido ao consumo de alguma vacina qualquer, né? Então elas conseguem, essas pessoas, né, os ativistas, eles conseguem esse efeito de gerar medo e ansiedade na população e ao mesmo tempo eles não precisam se responsabilizar, né? O que acontece é que essas vítimas, né, os pais dessas crianças que tiveram essas fotos roubadas, às vezes elas demoram muito tempo para perceber, para conseguir acionar os meios mais corretos para obrigar redes sociais como o Facebook, por exemplo, a retirar, né, essas informações que foram roubadas. Essa mesma tática que você descreve, Daiane, ela é muito utilizada também no WhatsApp, que é uma forma de comunicação muito particular, muito privada. Isso se torna um desafio ainda maior no combate à desinformação? Com certeza. É muito difícil monitorar também, né? Existe um volume muito maior, assim, de conteúdo nesses espaços fechados, né? A gente não consegue ver o que está acontecendo se a gente não fizer parte desses grupos, né? Então, a gente vê que nos últimos anos, os grupos, eles começaram a associar redes sociais diferentes a depender do nível de permissibilidade de cada uma, né? Então, principalmente, grupos que estão ali utilizando o YouTube há muito tempo, né? Eles vão usar o YouTube porque o YouTube tem um alcance muito maior, porque é vídeo, né? Porque é áudio, é vídeo. Só que com a pressão social, a plataforma começa a tomar certas medidas, né, para dizer que está combatendo a desinformação, e o que esses ativistas fazem automaticamente é, ao mesmo tempo, criar táticas para fugir dessas novas políticas de uso, mas ao mesmo tempo, eles prometem, né, utilizando essa plataforma que, olha, aqui nesse vídeo eu não vou poder te contar toda a história e toda a realidade do que está acontecendo durante a pandemia, mas você pode me seguir no meu canal do Telegram, por exemplo, porque lá é um espaço livre e eu vou te contar tudo, né? Lá eu não tenho censura nenhuma e eu posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então, eles vão utilizar essa primeira plataforma, que é a grande plataforma, né? O Facebook, o YouTube, para ganhar dinheiro, né? Para se manter monetizando aquele tipo de desinformação. E aí elas associam o Telegram, o Parler, o WhatsApp, para conseguir circular, né? Fazer circular conteúdos que sejam mais extremos e que não estejam mais disponíveis, né? Nas grandes plataformas. Daiane, para encerrarmos, falar um pouquinho desse ano de 2022. Destacávamos aqui na abertura do Item Mais o quanto ele será desafiador, porque estamos em meio à pandemia e temos um ano com eleições. Você também avalia que o ano de 2022 será um ano desafiador no que se refere ao combate às informações falsas? Com certeza, mesmo porque a gente já está vendo tentativas de manipulação midiática acontecerem muito antes de a gente chegar num período tão próximo às eleições, né? Então já faz mais de um ano que a gente está vendo algumas tentativas nesse sentido. Como eu comentei, não é um desafio que vai sumir, o problema da desinformação ela vai continuar e ela vai continuar de uma maneira um pouquinho mais fortalecida e organizada graças a essas ferramentas que estão disponíveis, tanto para fazer o alcance ser maior, né, da desinformação, quanto para monetizar a desinformação em si. O que a gente pode fazer é se preparar. Como eu comentei, a dinâmica da desinformação, né, da tentativa de manipulação, ela é mais ou menos a mesma, independente do tipo de desinformação. Então, se a gente aprender a reconhecer a desinformação, a reconhecer essa tática, isso significa que a gente vai poder usar tanto nas eleições quanto em outros momentos também. Daiane, muito obrigada por essa conversa elucidativa, objetiva, e já contamos com você ao longo desse ano de 2022 para falarmos mais sobre esse assunto, sem dúvida. Obrigada. Eu que agradeço. Em 2022, esse novo momento em que vivemos no combate à pandemia de Covid-19 e as eleições de outubro tendem a ser, sem dúvida, dois dos principais temas de notícias falsas no Brasil. Nos próximos meses, principalmente a partir da segunda metade do ano, vamos falar muito sobre campanha eleitoral e tudo o que cerca a disputa pelo voto dos brasileiros. Mas hoje, com o avanço da variante Ômicron do coronavírus por todo o mundo, um dos pontos mais sensíveis à desinformação é o papel da vacina na luta contra a Covid-19.
Apesar de pesquisas indicarem que a ampla maioria dos brasileiros apoia a vacinação, o país enfrentou recentemente uma queda na cobertura vacinal para outras doenças, principalmente entre crianças e adolescentes. Enquanto a campanha de imunização contra o coronavírus evolui no Brasil, a cobertura vacinal de doenças já erradicadas está caindo. Dados do Ministério da Saúde mostram que os índices de proteção para o sarampo e a paralisia infantil, por exemplo, voltaram ao patamar da década de 1980. Seguimos falando sobre o combate às informações falsas, agora dedicando um espaço maior para as vacinas. Sobre isso, conversamos com a Natália Pereira. Ela é bióloga, pesquisadora de vacinas e é membro da União Pró-Vacina, do Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, da USP. Natália, muito obrigada por nos atender, dispor aí de um espaço na sua agenda para conversar conosco. Bem-vinda ao Item Mais. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu fico sempre muito honrada. Natália, um assunto extremamente importante, que são as vacinas. Especificamente, vacina contra a Covid-19, que é o foco principal, já que estamos na pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre o quanto que as fake news, a circulação de notícias falsas, atrapalhou a vacinação contra a doença. Um foco não só no Brasil, mas também no mundo, Natália. A gente consegue mensurar isso? De fato, as notícias falsas que circularam principalmente pelos meios digitais, essas notícias atrapalharam o avanço da imunização no mundo? Com certeza. Tem muitos estudos, que analisam a desinformação contra vacinas, principalmente nos últimos anos. Esses estudos, eles apontam para o aumento da desinformação. E a questão da democratização da internet está muito ligada também, tem vários outros fatores socioeconômicos também estão vinculados, mas a capacidade que a gente tem de emitir conteúdo na internet e isso disseminar de uma forma absurda, isso contribuiu muito. E hoje a gente passando por uma campanha de vacinação nesse período de grande disseminação de fake news, isso teve um impacto bem grande, Tem muitos países que a cobertura vacinal ela está menor do que a metade do país e as pessoas não querem se vacinar por conta de desinformação. Você, como pesquisadora de vacinas, o que mais te espanta com relação ao que é propagado, principalmente na internet? O que mais me espanta primeiro são pessoas da área ou autoridades que espalham desinformação. Eu fico bastante preocupada com isso, Porque eu sei que nem todo mundo é da área, nem todo mundo é cientista, nem todo mundo é obrigado a saber sobre essas questões e para isso estamos aí, os pesquisadores, os divulgadores científicos, para falar de ciência para as pessoas que não sabem sobre isso. Mas o que mais me espanta é justamente quando a desinformação ela vem desses canais de pessoas que detêm de conhecimento suficiente para saber que essas informações são falsas. Pela sua experiência também, Natália, essas informações falsas com relação à vacina contra a Covid-19 respingaram também em outras vacinas? O que na prática a gente está acompanhando? Sim, o Brasil, inclusive, o Brasil sempre teve uma cultura de vacinação muito legal. Desde que foi criado o Programa Nacional de Imunização, em 1973, esse Programa Nacional de Imunização do Brasil ele é referência mundial. O brasileiro sempre teve uma cultura de ir tomar vacina. E sempre a vacina foi vista de uma forma positiva pelos brasileiros. Mas nos últimos anos, mais especificamente nos últimos 5 anos, a gente tem visto uma diminuição drástica das coberturas vacinais de várias vacinas do calendário. E isso é uma preocupação dos pesquisadores da área e é alvo também de muito estudo para ver o que está acontecendo. Por que, por exemplo, tem coberturas de vacinas infantis que antes a gente manteve por vários anos acima de 95% e hoje está 49%. A cobertura vacinal. Então, isso é muito preocupante. A poliomielite, ela diminuiu drasticamente a cobertura vacinal no Brasil. Inclusive, ano passado foi emitido um alerta aqui no país, que a gente corre o risco de voltar a poliomielite no país, porque os índices vacinais eles foram muito baixos. E a gente ainda tem a circulação do poliovírus em poucos países, mas a gente ainda tem a circulação dele e corre o risco de voltar. Essa queda das coberturas no Brasil já é uma investigação. E com certeza, é um problema multifatorial, tem outros fatores envolvidos, mas provavelmente a desinformação é uma das causas. Em 2018, a gente teve a campanha de vacinação contra a febre amarela e também teve muitas fake news, não sei se vocês lembram aquela questão dos macacos que estavam passando a febre amarela. E nesse ano a OMS alertou para o impacto das fake news no Brasil, que diminuiu a adesão às vacinas, naquela época, já em 2018. E eu acho que nesse cenário da vacinação de Covid, com certeza, eu penso que, infelizmente, algumas pessoas vão começar a se recusar a tomar vacina depois desse monte de desinformação sobre vacinas, de forma geral.
Então, qual seria o caminho, Natália, para evitar, por exemplo, que uma pessoa tenha acesso a uma informação falsa? Como é que a pessoa pode ter a informação correta? Há um caminho que você aponta para quem está nos acompanhando? Sim. A internet hoje, né, quando a gente estuda estratégias de saúde pública, a internet hoje, ela é considerada uma das estratégias mais eficazes de saúde pública contra doenças infecciosas, porque é possível falar com muita gente ao mesmo tempo e trazer as informações necessárias para essas pessoas se protegerem e protegerem o coletivo. Infelizmente, também tem o outro lado, visto que a desinformação, né, na internet, ela tem um terreno muito fértil também para se propagar, do mesmo jeito que a gente pode fazer isso para o bem, a gente tem isso para o mal. Mas, assim, eu acredito que o uso das mídias digitais, eles tem que ser explorado para essa questão, porque a gente tem dados também, né, tem um relatório da Sociedade Brasileira de Imunização e da AVAS de 2019, que traz que 48% dos brasileiros usam as redes sociais para se informar sobre a vacina. E isso é de 2019. Durante a pandemia, né, os assuntos Covid-19, vacina no Google aumentaram exponencialmente e a internet e as mídias sociais se tornaram a principal fonte de informação para as pessoas. Então, eu penso como poderíamos reverter esse cenário, né? Eu acredito que a gente pode explorar de duas formas. Uma, combatendo a desinformação. O grupo que eu atuo hoje, com a União Pro Vacina, né, a gente investiga e analisa a desinformação em vários grupos na internet. Então, isso é um caminho, porque eu acho que é interessante a gente chegar nessa desinformação no momento que elas estão sendo criadas, por exemplo, nesses núcleos antivacinas, antes delas espalharem para todo mundo, e já estudar essas fake news, como elas foram criadas, em que elas estão se baseando, né, e como a gente consegue contornar essa situação, e também atuando na criação de conteúdo mais acessível, explicando para as pessoas que não precisa ter medo das vacinas, que as vacinas não é um bicho de 7 cabeças, o que tem dentro das vacinas. As pessoas, elas merecem saber sobre as vacinas, né, e assim eu acho que elas ficam mais tranquilas e começam a ficarem mais informadas e assim se tornam mais confiantes, né, nos cientistas e nas vacinas. Natália, falamos bastante aqui nesse episódio sobre desinformação e vamos encerrar da melhor forma, que é com informação. Como você dizia, nada como a gente ter informação de qualidade, informação precisa, científica, para tranquilizar a população com relação às várias dúvidas que surgem quando o assunto é vacina, principalmente vacina contra a Covid-19 e principalmente vacina pediátrica contra a Covid-19. O que você traz para a gente com relação a esse tema? Olha, as vacinas hoje, elas contra a Covid-19, a gente já tem muitos estudos, né, com evidências bastante positivas. A gente sabe que as vacinas, né, de forma geral, elas têm um potencial de reduzir a transmissão, então a gente sabe que quem está vacinado transmite menos. Isso é muito positivo, porque isso contribui muito para o final da pandemia, que a gente sabe que ninguém aguenta mais a pandemia. Então, se você quer que a pandemia chegue logo ao fim, se vacine, tome as 2 doses, tome a dose de reforço. As vacinas, elas bloqueiam, elas diminuem, né, a chance de surgir mais variantes. Isso é bastante preocupante quando surge uma variante nova, porque o que mais preocupa os cientistas é surgir uma variante que escape das vacinas. Então, tomando a vacina, você evita que isso aconteça. E a vacina, ela reduz também as hospitalizações e os óbitos, né? A gente está vendo uma outra onda de Covid-19 no Brasil, infelizmente, mas a gente vê que está tendo muita gente infectada, mas as pessoas que estão vacinadas, né, estão tendo muitos sintomas leves. Isso é muito legal. Tudo isso que eu falei também se aplicam às crianças, e as crianças, elas estão expostas, visto que ano passado tinha retornado, né, às aulas, as crianças estão muito expostas, então a gente precisa cuidar das crianças também da mesma forma que a gente está se cuidando. Então, se vacinem e vacinem as crianças, e podem confiar que essas vacinas passaram por muito estudo, é muita burocracia para aprovar uma vacina. Então, se uma vacina passou pela Anvisa e ela está disponível no posto de saúde, é porque ela é de fato confiável e eficaz e segura. Recado tá dado. Natália, mais uma vez obrigada por essa conversa, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Reforço o recado da Natália, vacine-se contra a Covid-19 e, principalmente, tenha acesso à informação de qualidade, informação científica. Nós estaremos aqui para te ajudar nesses objetivos. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo.
Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.